E nós também, os grandinhos, também vamos estudar da palavra, vamos receber também uma porção da palavra. Eu queria convidá-lo a abrir e lermos juntos o texto do Evangelho de João, capítulo 1. Vamos estudar. Eu estou afônico, né? Os irmãos perceberam aí? Acabou o remédio que eu sempre uso, né? O antialérgico, que eu procuro não usar muito, mas nessa época, quando cai a temperatura e o tempo fica mais seco, eu acabei deixando, né, durante a semana, não borrifei, e aí acaba a rinite tomando conta, e aí você sabe que abre portas, né? A rinite, quem tem isso, abre portas para outros ites da vida aí, mas eu fico dessa maneira. E espero que também, como já as outras vezes eu tive, abre oportunidade para um resfriado, coisa do tipo. Mas eu já estou em cuidado, né? Mas eu tenho que ficar com um lenço a tiracolo, né? Porque às vezes começa a sair aí a coriza, né? Mas o Senhor tem misericórdia da minha vida. Evangelho de João, capítulo 1. Irmãos, eu quero fazer a leitura. Quando eu estava preparando, estudando sobre essa direção que o Senhor nos deu, eu senti mais seguro em nós fazermos a leitura do texto, que nós vamos entender melhor. Nós temos um tempo hábil aí, suficiente, e eu queria convidar os irmãos para lermos do capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 51, onde nós vamos entender todo o panorama, né, e o fundo daquilo que nós queremos compartilhar com os irmãos nessa ministração. Diz assim o texto de João, capítulo 1, a partir do verso 19. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhes perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és Cristo, nem Elias, nem profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas lhes passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu lhe disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer a pousar o Espírito, este é quem batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguira, disse-lhe: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando,
e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguindo a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, respondeu Jesus, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. E perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo de uma figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E ao que Jesus lhe respondeu: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maior coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Te louvamos, Pai, pela Tua palavra que foi apresentada a nós. Te agradecemos pelo privilégio de poder assim nos colocar diante dessa palavra. Queremos recebê-la com o nosso coração aberto. Queremos, ó Deus, apresentar a Ti tudo aquilo que nós realmente necessitamos. E eu sei, se assim estamos, ó Deus, aqui, é porque primeiramente é do agrado e do propósito do Senhor. E também, ó Deus, esse propósito foi revelado a nós, e hoje de forma espontânea, ó Deus, aqui nós estamos diante dessa palavra. Por isso abrimos o nosso coração, porque, ó Deus, nós entendemos, sabemos que, ó Deus, o Senhor tem coisas maravilhosas, ó Deus, a revelar ao nosso coração. Tenhas liberdade, ó Deus, total liberdade, tanto de revelar, como também de corrigir aquilo que nós precisamos. Ó Deus, fale conosco. Ó Deus, nós precisamos e queremos ouvir a Tua voz. Oramos assim, ó Deus, agradecidos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero sugerir um tema para essa nossa meditação, diante do texto em que nós acabamos de ler. E o tema é: conectando nossos contatos a Jesus. Escolhi esse tema diante da realidade que vivemos hoje, né? Procurando assim usar uma linguagem também que nos leve, né, desse tempo, porque essa é a linguagem desse tempo, e nesse tempo também falar a linguagem de maneira que ela seja facilmente compreendida. Nós que não podemos estar fora do advento do mundo digital, né? Acredito que não tenha ninguém aqui que não sabe o que é estar conectado, ou que talvez não esteja, ou nunca esteve conectado a uma dessas redes, né, que hoje tomaram conta da nossa vida, né? Então, eu quero usar esse tema, dessa linguagem, né, aplicando assim a palavra para o nosso entendimento, conectando os nossos contatos a Jesus. Precisamos orar ao Senhor. Nós entendemos que é preciso orar ao Senhor e buscar que Ele nos dê estratégias para assim desenvolver o ID do Senhor nesse tempo. Hoje pela manhã, quando eu estava na sala junto com os irmãos, e foi direcionado assim pelo Espírito as experiências, né, acerca do que aconteceu há um tempo atrás. A irmã Chilene trouxe uma experiência, outra irmã trouxe outra, e aí compartilhamos ali algumas das estratégias daquele tempo. Os irmãos que estiveram hoje na sala vão lembrar.
E o que nós entendemos é que o que nós precisamos, eu estava ali lembrando justamente daquilo que o Espírito Santo tinha falado ao meu coração, quando ele trouxe diante daquilo que estava estudando, esse tema, né? Um tema firmado nessa linguagem atual. E o que nós precisamos é buscar dentro da nossa realidade, de que maneira nós temos que anunciar a Jesus. Importa que ele seja anunciado. É lógico que eu não falo, né, em você buscar ou desenvolver meios, né, que até mesmo gerem afrontas da santidade, né, e do caráter de Cristo, mas a linguagem que estamos vivendo. Então, falar sobre conectado ou conexão é algo normal para os nossos dias. Então, o Senhor nessa noite quer nos trazer esse entendimento baseado nesse exemplo que nós lemos aqui, vamos rever. Queridos, o mundo anda focado, o mundo que nós vivemos, né, atual, anda focado em projetos, resultados, números, dinheiros e poder. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos. Ele anda totalmente focado nisso, né? Dificilmente você vai encontrar as pessoas que não estejam vivendo uma dessas realidades, buscando, né, desenvolver os seus projetos pessoais, projetos profissionais, né? Seja um projeto na área do casamento, seja na área profissional, resultados, a busca de resultados, números, né? A busca de números. As empresas, elas trabalham com números que se transformam, que na verdade resultam em dinheiro. Então, a busca do dinheiro são a soma e a busca desses números, né, a serem alcançados, que são apresentados, seja na linha de produção, seja na área comercial, seja na área de recrutamento, na área de capacitação. As empresas, em geral, elas vivem baseados nisso, né? A sua capacitação, qual o número maior de pessoas que foram capacitadas, ou o número na área de comercial, quantos clientes foram contactados e quantos resultados você tem a partir desses contatos. São números que eles vão resultar. Os irmãos que estão inseridos diretamente nessa realidade vão ver que vão resultar diretamente na busca, que é a busca do dinheiro, né? O resultado financeiro, seja de uma venda, seja de uma equipe capacitada, seja em preparar, em capacitar e prevenir acidentes, não é mesmo, Alex? Então, a capacitação também serve para isso, que não deixa de ser a economia do recurso que está ali. E, diante disso, o final para tudo isso é a busca pelo mercado, a busca por melhores espaços, a busca pelo topo, e nada mais é do que a busca pelo poder. E diante disso, nós vemos quando as empresas, as pessoas, elas crescem, né, as empresas principalmente, elas começam a comprar as concorrentes, aí tornando monopólios e coisas do tipo. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Esse é o tempo da pós-modernidade, uma realidade onde há um foco, né, há uma direção dada, e aqueles que não querem se enquadrar acabam ficando à beira do caminho, né, à mercê dos projetos sociais. E que hoje, por sinal, por outro lado, temos aí, né, uma série de ideias de governo explorando essa área social, porque quanto mais necessidade, melhor é para aqueles que assim têm interesse em apenas subjugar e não desenvolver as pessoas. Então, quem não quer, acabam já antecipando aquilo que muitos querem, que quanto pior, melhor. Mas diante dessa realidade que nós apresentamos do mundo, nós temos uma outra, a de Jesus. E aí nós entendemos, segundo a palavra, que Jesus, ele tem um outro foco totalmente diferente. E o foco de Jesus é em relacionamentos. O foco dele é relacionamento. O foco do Senhor é justamente isso. E diante desse interesse de Jesus, né, ele nos inspira, a nós, igreja. Eu quero voltar agora o seu olhar para dentro desse nosso contexto como igreja. Nós somos inspirados a sermos construtores de pontes. O Senhor nos chama como igreja a sermos construtores de pontes. Isso é ligar pessoas ao Pai através dos relacionamentos.
Então a igreja, o desenvolvimento do corpo de Cristo é através de pontes. Na verdade, o corpo é o melhor exemplo acerca desse foco do Senhor, porque o corpo, ele precisa, para desenvolver os seus membros, ele precisa estar ligado um no outro. E é isso que Paulo fala: todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas e pela justa cooperação de cada parte, Deus efetua o crescimento, Deus dá o crescimento. Então o corpo, né, ele representa esse relacionamento, essa unidade, a qual é o foco do Senhor. Nós somos inspirados diante desse foco de Jesus e desse projeto, né, a sermos construtores de pontes. No mundo secular, nós vivemos uma competição. Se vive uma competição. Eu não estou dizendo que você vai viver, né, de forma dúbia, mas essa é a realidade lá fora. E se nós não tomarmos cuidados, nós acabamos sendo envolvidos dentro desse mundo onde pisar nos outros, na cabeça de um para crescer, acaba sendo normal. E na verdade nós entendemos que quem dá o crescimento é o Senhor. Quem não precisa usar desses recursos, né, que muitos acabam usando, puxando o tapete, enganando, fraudando, mentindo, enganando, né, sendo desonesto, enfim, não precisa disso. Podemos até fazer grandes negócios, e eu quero dizer que você, como cristão no mercado, você pode fazer grandes negócios, você pode até mesmo se divertir, mas o que você não pode, o que nós não devemos, é deixar de proclamar as boas novas, né, aos perdidos e fazer discípulos. O problema hoje que a igreja tem vivido é que ela tem sido distraída e ao mesmo tempo tem sido desviada do seu alvo, do seu chamado, da sua missão. Nós entendemos que somos chamados a fazer discípulos de todas as nações, e esta é a nossa missão. O fato de fazer negócio, de desenvolver uma vida profissional, ou até mesmo divertir, buscar uma forma de poder interagir, divertir, passear, enfim, aproveitar, seja de um tempo de férias, de um tempo de folga, né? Isso, na verdade, nós temos que tomar cuidado que seja de forma, a parte da diversão, de forma moderada, sem que se tire os olhos, né, da nossa principal função, que é fazer discípulos de todas as nações. Nós temos que entender, amados, que o homem, eles precisam, os homens, a conhecer a Jesus. Todo homem, todas as pessoas precisam conhecer a Jesus, mas elas não podem conhecer sozinho. Você não pode esperar que o seu vizinho, que o seu primo, alguém do seu contato, vá conhecer Jesus de conta própria, sozinho. De repente ele está lá e aí ele vai receber uma revelação sozinha, né? Não. O homem natural, ele não tem absolutamente nenhuma ideia do que significa seguir a Jesus. E é justamente por isso que Jesus enviou a igreja. Ele poderia ter enviado os anjos, e pelo envio que ele tivesse feito aos anjos, o Pai tivesse enviado os anjos, Jesus também, depois tivesse enviado os anjos, com certeza essa tarefa teria sido realizada naquele primeiro dia, naquele dia mesmo, pela obediência, mas ele escolheu a mim e escolheu a você. Por quê, querido? Para que não seja através de uma imposição, mas seja através de um relacionamento. É através do relacionamento, e aí nós entendemos que de forma natural, não há absolutamente, né, condição nenhuma do homem natural conhecer a Jesus. E qual a razão fundamental disso aí? Ninguém lhe ensinou a seguir a Jesus, ele nunca viu isso, a pessoa nunca viu isso, né, na prática. E aqueles que não viram, aqueles que são de forma muito natural, sem conhecer, eles têm um conceito de que seguir a Deus é ser apenas religioso e ter uma boa conduta moral, uma boa ética, forma ética e moral diante das pessoas. Ser um bom pagador, ser um bom cidadão, não pisar, né, nos compromissos que precisam ser feitos, na medida do possível fazer aquilo que é bom, ou fazer alguma coisa, coisas do tipo em que na verdade isso não nos leva a receber do Senhor aquilo que nós tanto precisamos, que é sermos aprovados diante de Deus. Paulo, ele escrevendo na igreja em Éfeso, ele fala que nós somos salvos, nós somos resgatados
pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. O homem natural, ele não conhece, ele acha que a busca por essa redenção e por essa aprovação vem através de obras. A igreja precisa estar à parte. Você, meu irmão, minha irmã, você, meu querido irmão, e eu quero justamente trazer ao coração, o Espírito Santo traz isso ao meu coração, para abrir os olhos da igreja a você, entender uma coisa, que o seu filho, a sua filha, o seu parente, aquela pessoa que você tem desejado conhecer a Jesus, eles não conhecerão a Jesus como uma mágica. Paulo deixa bem claro isso, quando ele escreve à igreja, aos Romanos, no capítulo 10, ele fala assim, como conhecerão se não ouvirem dizer? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, amados, nós precisamos pregar. E qual será essa mensagem? A mensagem é através do relacionamento. Primeiro, ganhar o coração. Depois anunciar o Senhor. Como trata da nossa casa, vai depender muito dos relacionamentos. Que tipo de relacionamento temos desenvolvido? Então nessa noite o Senhor, Ele quer que os nossos contatos, que os seus contatos, você entenda de que maneira você vai levá-los ao Senhor. Não será de forma natural. Talvez a sua realidade na sua casa, na sua família, é que o seu pai está distante dos caminhos do Senhor, a sua mãe, ou talvez o seu parente, ou o seu filho, e aí você até já chamou para vir à igreja, e não é o fato só de vir à igreja, mas ele precisa conhecer a Jesus através da sua vida, você precisa relacionar com Ele como um servo do Senhor, não é a mágica, você consegue, eu quero que seja aberto os seus olhos acerca disso. Então, queridos, a razão fundamental é que as pessoas precisam ser ensinadas a seguir a Jesus. O resultado dessas pessoas que elas estão buscando pela ética, pela moral, o resultado é que elas continuarão desconectados do Senhor. Elas continuarão desconectadas do Senhor. E o pior, muitas vezes, muitas delas vão deixar um exemplo pobre às futuras gerações, que é um exemplo de profunda desconexão com o Pai. E aí nós vemos assim, gerações e gerações sendo dominadas por uma vida de não conhecerem ao Senhor. Nós precisamos nessa oportunidade pedir que o Senhor abra o nosso coração, para que seja mudada essa realidade do homem perdido. Nós precisamos pedir que Jesus, Ele venha primeiro encher o nosso coração com o seu amor por aqueles que estão perdidos. Você sabia que quando nós deixamos de anunciar, quando nós não aplicamos a mensagem do reino ao coração dos nossos filhos, quando nós não nos preocupamos, quando nós isso não nos incomoda a ponto de nós deixarmos as atividades que precisam ser deixadas de forma secular, ou talvez secundária, de lado, até que Cristo seja formado, nós estamos dizendo a essa pessoa que nós amamos, que nós verdadeiramente não o amamos. É a verdade, irmãos. E eu me lembro que quando, ainda novo, na casa da minha mãe, eu fui impactado, eu nunca esqueci disso, quando o Senhor a usou, e todos na vila lá conheciam a minha mãe. Ela era bem conhecida porque ela trabalhava no posto de saúde, né? Era uma das pessoas que ali serviam, e ela era bem conhecida naquele lugar, então todos sabiam também da fidelidade dela para com Deus, mas o filho era distante dos caminhos do Senhor. Então eu vivia gerando vergonha ao coração dela, não vergonha ao coração de Deus, porque eu não tinha ainda um encontro com Jesus. Vivia com companhias, né, com hábitos, tentando sempre arrumar um jeito de viver as coisas do mundo, porque a minha atração era para as coisas do mundo. E eu me lembro que uma das não sei se era as noites, não sei se era de noite ou de dia, mas eu sei que minha mãe chega para mim e fala assim para mim: de hoje em diante, eu não prego mais lá fora. Eu tinha até um certo orgulho, apesar de alguns momentos, algumas coisas eu sentia um pouco que
né, impedidos, porque quando eu chegava numa festa e aí tinha uma discoteca, eu queria ir, algumas pessoas falavam assim, você não é crente? Sua mãe é crente. Eu ficava buzina, não, minha mãe eu não, eu gosto de discoteca, né? E era assim, eu sentia um pouco que, né, um pouco impedido, queriam comparar, e eu dizia, não, minha mãe sim, e eles queriam tirar sarro, e eu sei que minha mãe chega para mim, eu tinha até alegria de ouvir algumas coisas, dizendo, sua mãe é uma bênção, que maravilha, você é filho da Dulce, poxa, que mulher, o testemunho dela, na vila, chegava aos meus ouvidos, assim como o meu testemunho ruim, chegava aos ouvidos dela também, e eu me lembro que desses dias, o Senhor a usou de forma tremenda, isso foi um divisor de águas na minha vida, principalmente na minha vida, apesar de naquele tempo eu não ter entendido. Eu fiquei muito bravo, porque o espírito que agia na minha vida, de rebelião, entendeu que foi dado um basta. E ela disse o seguinte, de hoje em diante, eu não prego mais lá fora, enquanto eu não ganhar você para Jesus. O cerco fechou, irmãos. Será que nós temos declarado essa guerra ao inferno a respeito dos nossos queridos, os nossos primeiros contatos? O fato de você estar trabalhando com alguém bem próximo, o Senhor te colocou numa empresa, uma pessoa com uma mesa à frente, o inimigo muitas vezes usa esses contatos para destruir casamento. Quantas vezes nós já ouvimos, o fulano entrou na empresa, não é que a empresa não presta, é que a pessoa deixou ser levado por um espírito de encantamento. Mas quantas vezes a igreja se deixou levar pelo Espírito do Senhor para transformar vidas, para ser um transformador de almas, sendo pontes, desenvolvendo relacionamento e levar pessoas a conhecer a Cristo. Amados, a realidade do homem perdido precisa ser mudada. E nós precisamos amar o Senhor, amar aquele que o Senhor ama, que são as pessoas. Os exemplos que serão observados nos vão apresentar modelos de como devemos fazer para conectar as pessoas a Jesus. Nós temos aqui o exemplo, você vai ler na Bíblia, esse relato do capítulo 1 de João, fala do início do ministério, a transição. Na verdade, a confirmação, não é a transição, mas a confirmação do ministério de Jesus, que veio anteriormente com o seu precursor, que foi João Batista. Como ele mesmo diz, nós lemos o texto justamente para os irmãos entenderem. Quando João Batista foi questionado por um grupo de pessoas enviadas pelos fariseus, dizendo, quem é você? Porque João Batista era conhecido, pregava, né, era um homem que andava de uma forma diferente daquela comunidade, daquela sociedade, ele pregava o arrependimento, ele batizava, não era um homem que comia qualquer tipo de comida, ele tinha uma dieta diante daquilo que ele se colocou a preparar o caminho do Senhor. Então aquelas pessoas eram impactadas, porque multidões iam até ele. E aí quando perguntaram quem ele era, né, que ele talvez se nomeasse como Cristo, ele falou, não, eu sou aquele que veio preparar o caminho, endireitai as vossas veredas. Então nós vemos o testemunho desse homem, nós temos o modelo aqui que nós queremos observar, o início, aí depois a chegada, o início dos primeiros discípulos. Os evangelhos sinóticos vão nos apresentar um outro exemplo, né? Mateus, Marcos e Lucas vão nos apresentar como foi essa chamada dos discípulos, quando Jesus fez a escolha deles, mas aqui nós temos registrado por João, o apóstolo do amor, como que se deu os primeiros contatos. E esse tempo de João Batista a Jesus, onde ele fala acerca até mesmo do batismo, que é a confirmação dele como a referência. É por isso que nós temos que olhar firmemente para ele. Até ele foi batizado. Muitas vezes nós resistimos. Às vezes nós queremos ser como Jesus, mais do que Jesus. Jesus foi batizado para que ele tornasse referência. Nós não queremos, achamos que não precisa. Jesus sim precisava ser batizado, mas muitos acham que não. Mas dizem que quer servir a Deus. Enfim, não é isso que eu quero abrir agora para os irmãos. Eu quero observar com os irmãos alguns modelos, destacar pelo menos 3 desses modelos que nos são apresentados aqui. O primeiro modelo, né, que nos é apresentado de como fazer e conectar as pessoas a Jesus, eu quero ler de novo o versículo 35 a versículo 37, que diz assim,
No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. Queridos, o primeiro modelo que nós temos aqui como referência, destacado aqui pelo apóstolo João na sua narrativa, é a seguinte: apresente Jesus com confiança. Você quer ganhar uma pessoa? Você quer ganhar o coração do seu filho, da sua filha, da sua casa, do seu amigo, aquela pessoa que está orando? Eu pergunto: como você tem apresentado Jesus a ele? A sua forma de apresentar a Jesus tem sido com confiança? Mas, pastor, precisa, tudo que você for apresentar, fazer, dizer, se você não colocar confiança, alguém vem e rouba a sua ideia. Não é que Jesus não é mentira, é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas o que tem faltado para a igreja, para aqueles que dizem isso, é a confiança. E aí nós entendemos que nós vivemos dias trabalhosos em que parte daqueles que consideram igreja não pregam a verdade e por isso não vivem a essência do Evangelho. E eu falo da confiança, é viver a essência do Evangelho. Você tem anunciado, você tem apresentado Jesus com confiança. Apresentar com confiança é: Ele realmente mudou a minha vida. E aí, quando nós falamos da confiança, nós apresentamos o exemplo, o modelo que nós conhecemos, que nós temos. João Batista, ele tinha plena convicção que a essência da sua pregação, o Messias, era antes de todas as coisas. E o seu testemunho afirma, quando ele aponta para Jesus, quando ele mostra para os discípulos, aqueles 2 estavam com ele, dizendo assim, ó: eis o Cordeiro de Deus. Qual é a base que ele tinha? Ele fala no versículo 30, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Era confirmação, ele estava dizendo baseado nisso, aquilo que ele já tinha ensinado. Lembra daquele que eu falei, daquele que realmente viria, aquele que eu anunciei, é esse aí. Em outras palavras, João estava dizendo: o meu sucessor é o meu antecessor. Ele estava trazendo a aplicação da sua mensagem através da sua experiência. A aplicação da nossa mensagem na vida daqueles que vão conhecer Jesus através dos nossos lábios, ela vai ser firmada através da nossa experiência, da sua experiência. Mas ao mesmo tempo as pessoas vão olhar para você, aquilo que realmente está mudando e mudou a sua história. João estava dizendo isso, João Batista: o meu sucessor, ele é o meu antecessor. Ele estava de forma humana diante deles, mas ele já existia desde a eternidade. Ele começa a anunciar e a pregar a Jesus acerca do que tinha sido profetizado por Moisés antes. Ele traz àqueles judeus, aqueles seus discípulos, a lembrança dos profetas acerca das profecias messiânicas, que Jesus estava vindo. Nós precisamos anunciar com confiança. O testemunho de João vai refletir toda a confiança que ele tinha na verdade. A forma de você anunciar a Jesus reflete se você tem ou não confiança na verdade que é Cristo. Muitos baseiam o seu testemunho de fé num mero conhecimento teórico. Sabem que Jesus é Deus, mas nunca experimentaram o seu poder. Falam que Jesus é o Senhor, mas não deixaram o governo dele sobre a sua vida. Anunciam que é Salvador, mas nunca experimentaram um novo nascimento. Sabe o que acontece com isso? É uma palavra vaga, sem resultados. Se eu falo que Jesus, Ele é Deus, mas eu nunca experimentei o seu poder. Alguém precisa conhecer ao Senhor
e no momento em que o Senhor me coloca em um momento perto de alguém, que eu preciso orar, eu não acredito, ou talvez eu não tenho coragem de orar, porque, e o que vão pensar? Não é pensar de você, querido, eles vão conhecer o Deus que você serve, mas será que eu tenho poder? Não, nós não temos poder, todo o poder foi dado a Ele, nós somos apenas instrumentos. Então, o grande problema é que tem faltado para a igreja, para o povo de Deus, essa confiança, porque falta a experiência. Pregam muitas vezes o que não vivem e o pior, nunca experimentaram, falam de um Jesus. E é por isso que hoje a igreja, ela está cada vez mais longe do Evangelho, mais propensa a aceitar as propostas de mudança e adequação da Bíblia, porque na verdade elas não estão diante da palavra, não conhecem a palavra, não têm experiência de que Jesus Ele é o Senhor, de que Ele muda, de que Ele transforma, de que Ele cura, que Ele liberta, que realmente é aquele que alimenta os seus. Muitos acham que o que os mantém empregado, sustentando a sua família, ainda são as forças, ou é a força dos pés, dos braços, o hábito de levantar pela manhã, acabam deixando de adorar ao Senhor, não reconhecem que é Ele que alimenta aos seus enquanto dorme. Eu estava olhando a realidade da nossa igreja, a nossa realidade financeira, do ano de 2022, tivemos a assembleia, hoje pela manhã, o culto administrativo. Irmãos, eu louvei ao Senhor, ao mesmo tempo eu fiquei triste, mas também eu louvei ao Senhor. Triste porque teve muitas omissões de reter aquilo que é do Senhor, mas por outro lado, irmãos, eu vi a mão do Senhor, porque se não for um Senhor, com certeza aquilo que o inimigo quer é que essa porta se feche e se deixa de anunciar o Evangelho. Mas Ele se compromete com aqueles que dobram os seus joelhos e estão dia e noite orando, cooperando, interessados e fazendo com que a vontade dele seja manifesta na vida de muitos que já conheceram Jesus através dessa porta aberta e que conhecerão ainda. Precisamos testemunhar em nossos dias como foi João Batista, transmitir com confiança a verdade. Nosso testemunho só será eficiente se tivermos experimentado na vida aquilo que anunciamos. Por isso, querido, você é chamado a conectar os seus contatos, conectar os seus filhos e levá-los a experimentar, mas você precisa anunciar, apresentar Jesus com confiança. Há uma estratégia do inimigo de pegar desde criança. Há uma escola de ateísmo espalhado dentro das redes sociais. Há uma escola de desintegração da família espalhado pelo mundo afora. E nós precisamos, com a confiança e a segurança de que Ele é o único que pode preservar e transformar, anunciar e viver isso. Mas o que acontece com a igreja, ou aqueles que se dizem igreja, estão perdidos. Houve um tempo em que João Batista aponta para Jesus, aos seus discípulos diz: aí está o Cordeiro de Deus, esse é o Cordeiro Pascal, esse é aquele que viria para resgatar o mundo. Ele confirma. Aqui nós estamos lendo, na verdade, o que a Bíblia fala da plenitude dos tempos, que foi a vinda do Cordeiro de Deus. E nós temos anunciado isso, ou temos caído nas argumentações daqueles que desconhecem o amor do Senhor. E o pior, isso tem entrado pelas portas das casas daqueles que se dizem povo de Deus. Conecte os seus contatos a Jesus. Mas de que maneira? Você precisa apresentar Jesus aos seus filhos com mais confiança. Você precisa ter intimidade com Ele, a confiança de que Ele é Deus.
É maravilhoso quando nós olhamos para a confiança. No capítulo 9 de Atos, eu me lembro agora da experiência de um ex-cego. Um homem que nunca tinha visto a Jesus, mas ele tinha passado pela experiência do toque transformador de Jesus. E ele, de forma milagrosa, tremenda e maravilhosa, ele foi curado com a obediência, quando Jesus unta os teus olhos com lama feita da sua saliva e manda lavar no tanque de Siloé. Aquele homem vai, lava e volta vendo. Ele torna irreconhecível, ele torna o assunto daquela cidade, ele torna o assunto do momento. É convocado os líderes e questionam, como se ele tivesse sido um impostor ao longo daquele tempo, e questionam dizendo para ele: olha, quem é esse? Aquele que fez isso não tem parte com o Senhor, com Deus, é de Beelzebu. E aquele homem diz: olha, se ele é profeta, eu não sei, uma coisa eu posso dizer, ele não tinha tido ainda contato com Jesus, Jesus o curou e estava vendo de longe, mas a resposta daquele homem transmite confiança. E ele, diante das autoridades, até mesmo diante da negação dos pais, quando negaram que o seu filho era realmente aquele que tinha nascido cego e agora estava curado, mas aquele homem enfaticamente ele diz: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Isso cai por terra qualquer argumentação. Você precisa anunciar quem era você e quem é você hoje, o que Jesus fez na sua vida, meu irmão. Nós vivemos um tempo de saque nas famílias, porque a igreja não tem demonstrado com firmeza quem é Jesus na sua vida. E eu quero te trazer uma palavra de encorajamento. O segundo modelo, caminhamos um pouco mais à frente, versículo 40. Nós temos um outro exemplo agora, versículo 40 ao versículo 42, que diz: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amados, o segundo modelo que nós temos aqui nessa experiência agora de André é a seguinte: afirme com convicção quem é Jesus. Primeiro você vai apresentar Jesus, mas agora você é chamado, e nós somos chamados numa segunda etapa, a afirmar. André foi resultado de uma palavra de convicção, de uma palavra de firmeza. E aí ele reproduz essa convicção agora ao seu irmão. E aí nós entendemos, irmãos, que a convicção é o ato de estar cheio de autoconfiança, de coragem e força de vontade em suas crenças, que neste caso, na fé cristã. Isso que é a convicção. Nós precisamos resgatar a igreja desse tempo, que começa, a igreja brasileira, que só lia nas escrituras acerca de perseguições, que só lia nas escrituras, ou talvez ouvia testemunhos da igreja perseguida em outros lugares, em outros países. Agora parece que as coisas começaram acerca de palavras, porque eu não posso falar isso, porque não se pode falar aquilo. É como se fosse agora um controle das palavras, um controle de todas as coisas. Não importa, na verdade, que nós temos que ter a firmeza, a convicção de quem é Jesus. Eu não preciso falar do costume do fulano, do costume do Beltrano, do que ele faz, do que ele escolheu, do que ele quer ser para a vida dele. O que as pessoas precisam entender, que a nossa fala como igreja é a convicção de quem é Jesus e o que ele pode fazer no coração daquele que o busca. É essa convicção. Mas nós entramos em discursos, nós estamos sendo levados a debater temas e esquecendo do principal, de falar com convicção, conforme Pedro fala: responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha só a orientação, querido, que o apóstolo Pedro traz a nós. Responda com mansidão e temor, mas responda com convicção
a todos que pedirem. É sabido, querido, que André, ele não foi o palestrante oficial do dia de Pentecostes. Quando nós olhamos para a história da igreja, o nascimento, o surgimento, o desenvolvimento da igreja, ela nasce em Jesus, ela é enviada por Jesus, e ela é capacitada através daquela palavra do Senhor, dizendo: ficai em Jerusalém, até do alto seja revestido do poder de Deus. E no dia de Pentecoste se cumpre a palavra de Joel: o Espírito é derramado sobre toda a carne. E naquele dia, o orador oficial não foi o primeiro discípulo, não foi André, o palestrante oficial. Mas se não fosse por seu testemunho, alguns anos antes, Pedro, o seu irmão, o pregador enérgico daquele dia, talvez não passaria de um Simão, o pescador impetuoso. Você consegue entender a importância de você demonstrar convicção, sem buscar cargos, a importância? Olha só, irmãos, como o Senhor usa. Talvez dentro da nossa concepção, poderíamos dizer: não, mas segundo os relatos aqui que nós lemos, arqueológicos, ou talvez no tempo, quem chegou primeiro foi André. Então André precisa, ele deve ser. Mas o Senhor conhece a realidade de cada um. O Senhor chama, o Senhor convoca primeiro dois grandes evangelistas, André e Filipe, e depois Natanael. E aí em seguida o Senhor chama também o pregador, aquele que é eloquente, aquele que é destemido, aquele que vai desbravar também, o líder, juntamente com Tiago, Pedro, Tiago, aí vem João, aquele que vai trazer a moderação. E o Senhor começa a compor esse time, essa equipe. Mas nós temos que entender a importância de demonstrar convicção. A convicção de André ao seu irmão fez toda a diferença. Nós somos abençoados através da palavra, quando nós lemos Pedro ficando de pé e disse: homens, varões galileus, o que vocês estão vendo aqui não são homens cheios de mostos. E aí ele começa a dizer, e na autoridade do Espírito Santo: mas quem é esse Pedro? Que muitos disseram: mas esse aí não é um homem letrado? Sim, mas cheio do Espírito Santo, ganho pelo seu irmão, aqueles não sabiam, André. Foi anunciado a ele com convicção. André foi o primeiro discípulo de João Batista, e depois que lhe mostrou Jesus como Cordeiro de Deus, André, por sua vez, ele não hesitou em levar o seu irmão a Jesus. O evangelho não parou em André. André não segurou a ponta da corda e disse: eu não vou passar mais para ninguém. Muitas vezes nós olhamos para os nossos filhos, ou talvez para os nossos contatos, para os nossos amigos, e olhamos e falamos assim: mas Pedro, nós esquecemos que quem nos escolheu é aquele que escolheu Pedro, aquele que escolheu André, que era um homem mais reservado, um homem mais tranquilo, escolheu Pedro, o cara eloquente, o cara destemido, o cara muitas vezes destemperado, que usou de uma espada, mas é um homem que foi escolhido e transformado por eles. Mas nós falamos: não, o fulano não. Na verdade nós estamos nada mais nada menos do que escondendo a nossa falta de convicção. Achamos que o Senhor não transforma aquele que está lá no presídio, que cometeu a maior das atrocidades diante da sociedade. Ah, queridos, o testemunho e o chamado e a convicção de André, ele convida sem saber e convoca e anuncia a Pedro, aquele que seria usado de forma maravilhosa como palestrante oficial do dia de Pentecostes. A começar por sua família, André, com convicção, compartilhou a sua experiência com uma frase curta, mas de impacto transformador: achamos o Messias. Às vezes, irmãos, nós achamos que precisamos ter cursos teológicos, precisamos ter graduações, pós-graduação, e isso muitas vezes é colocado no nosso coração. Nós precisamos, não que isso não seja importante para determinado tipo de liderança, mas para anunciar a Jesus, o que nós precisamos, André demonstrou, não com dúvida, mas a sua afirmação:
Ele não falou, eu acho que é o Messias. Não. Ele chega para Pedro e fala, achamos o Messias. Você tem demonstrado isso para aqueles que estão à sua volta? Quando falam de felicidade, que o mundo oferece felicidade, que o mundo oferece isso, você às vezes fica com dúvida se realmente isso é felicidade. A alegria está somente em Jesus. Pedro fala, achamos. A convicção é a pedra angular da jornada cristã bem-sucedida. Se você não tiver convicção de quem é Jesus, você não vai anunciá-lo. Significa ter convicção não apenas para ter uma vida terrena, mas também para a salvação. Eu sei em quem tenho crido, diz Paulo. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Há uma palavra muito maravilhosa em Filipenses. As pessoas usam como frase de efeito, mas esquecem o mais importante. Quando Paulo vai falar à igreja dizendo assim, posso todas as coisas, né? Todo mundo conhece essa palavra, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o versículo anterior, o que ele está dizendo? Aprendi a passar necessidade, a também viver com fartura. E tem um momento que ele fala assim, ó, em tudo eu fui testado. Ali Paulo está dizendo, há uma convicção de que verdadeiramente Jesus é tudo em mim. Essa convicção que você tem de Jesus, para anunciar para os outros. É por isso que Paulo, ele continua, mesmo estando preso, escrevendo uma carta conhecida como a carta da alegria, dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Apresente com convicção Jesus. Afirme quem é Jesus com convicção. Ou Jesus não é nada para você. O grande problema, irmãos, é que tem faltado essa convicção, que é a experiência do que Ele fez em nós. Caminhamos um pouco pela frente. Terceiro e último versículo, 45 e 50. Diz assim, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então, exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E ao que Jesus lhe respondeu, porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Querido, qual é o terceiro modelo que nós aprendemos nessa noite? Terceiro e último. Ajude-os na aproximação de Jesus. Ajude os seus contatos. Não basta apenas demonstrar com convicção. Você tem ajudado o seu filho a ter um encontro com Jesus? Você tem ajudado o seu contato a experimentar Jesus? Tem sido essa a sua luta? Às vezes nós ouvimos os irmãos falando de luta. A gente imagina, eu imagino que a luta é a luta que você passa, que você trava pela vida de alguém, mas não, é a luta porque o dinheiro não saiu, é a luta porque aconteceu isso, é a luta porque bateram no carro. Isso pode ser até uma provação, mas a luta mesmo, irmãos, nós temos que entender o que é a luta, é por aquilo que é realmente valioso. E sabe o que é realmente valioso? É o que Jesus tem como precioso, vida. Isso realmente, isso é valioso. Talvez para você seja difícil. Você fala, pastor, mas você fala isso porque você não tem empresa. Na empresa, querido, eu não estou desfazendo aquilo que você tem, ou talvez os seus negócios. Mas existe uma coisa, a sua empresa pode ser a melhor, os seus negócios podem estar em franco desenvolvimento, legal, que bom, desejo que tudo vá bem. Mas as pessoas que vão para o céu,
E se eu estiver lá, desfrutando, e os meus não estarão, eu não vou ter lembrança. Mas quando eles estiverem lá no Hades, eles vão lembrar e falar assim: meu pai esqueceu de mim. E essa vai ser a lembrança que ele vai ter por toda a eternidade. Nós, os que estiverem com Cristo, não vão lembrar, porque o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá morte, tristeza, nem dor, nem ressentimento. Mas aqueles que forem para o abismo, esses lembrarão, porque negaram o amor do Senhor, mas porque não lhe foram apresentados. A pergunta de Natanael aqui a Filipe foi: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Esse verso apresenta uma pergunta e uma resposta. Ambas vêm de homens sinceros e bons. Natanael, um sincero nativo, e Filipe, um honesto discípulo de Jesus. São pessoas boas, mas uma resposta que nós analisamos aqui: Natanael, ele era uma vítima do terrível preconceito cultural. Ele era vítima desse preconceito cultural, estratégia usada pelos reinos das trevas, até nos dias de hoje. Há uma estratégia de um preconceito cultural contra o projeto de Deus. Mas isso não é para nos fazer vítima, ou termos como vitimismo, dizendo: é por isso que eu não anuncio, é por isso que eu não falo. Não, mas existe isso, queridos, uma linguagem que corrompe o coração das pessoas. Queridos, ter aceitado a Jesus, se ele tivesse vindo de Jerusalém, de Roma, acredito que Natanael aceitaria sem problemas, mas de Nazaré. E foi essa a palavra dele, porque ele estava esperando, ele estava aguardando, mas quando veio que de Nazaré poderia ser alguma coisa boa daquela suburbana cidade. A estratégia do inimigo, desde os tempos remotos, há uma estratégia de a cada dia mais colocar as pessoas longe do projeto do Senhor. Mas havia uma profecia acerca dessa região, dizendo: e tu, Belém Frata, posto entre as pequenas cidades de Israel, de tu sairás o que será rei em Israel. Uma região ribeirinha, sem nenhum tipo de projeção. Mas ali o Senhor escolheu, para que dali saísse o rei de Israel. Existe hoje multidões sofrendo por falta de Jesus, que precisam dele, mas vivem amarrados em preconceito dos quais não conseguem ser livres. Preconceito de que, mas a minha família, ela nunca ouviu acerca de Jesus, ou então ela nunca foi crente, a minha família. Então são preconceitos: mas eu nunca entrei numa igreja evangélica, mas eu nunca fui protestante. E aí nós ouvimos assim. Vivemos num território, e eu posso dizer que há mais de 20 anos temos caminhado neste lugar, mas muitas barreiras precisam cair. O que nós vemos nessa região são famílias gemendo, mas gemendo dentro de uma tradição preconceituosa acerca de Jesus. É uma estratégia do inimigo. Mas o que fazer? O poderoso remédio de Filipe, ele apresentou a Natanael contra esse preconceito, foi o seguinte: vem e vê. Filipe disse a Natanael: eu quero te mostrar, eu quero caminhar contigo. Talvez a realidade seja essa: mas como que eu vou servir a Jesus, sendo que eu não consigo parar de beber, não consigo isso, não consigo aquilo, está preso nas coisas do mundo? Diz a ele, diz a ela, diga àqueles que o Senhor colocou à sua frente: eu estou disposto a caminhar contigo, estou disposto a ir contigo a Jesus. Eu estou disposto a você conhecer. Era como se estivesse dizendo: eu quero que você investigue e analise, faça o seu juízo, e a partir dessa investigação, você verá realmente o que é certo, se você está pensando ou não. A resposta de Filipe a Natanael acabou tirando as dúvidas e o preconceito, e o fez andar com Cristo, porque o aproximou de Cristo. Na verdade, Filipe combateu uma
mentira, um engano. O inimigo trabalha com narrativas de engano e de mentira. E muitas vezes usa, mas lá tem o fulano, mas lá tem a Beltrana, mas lá tem o pastor, aquele que fez isso, sim, querido, mas na verdade não são homens. Eu quero que você conheça aquele que transforma e transformou a minha vida e pode transformar a sua, Jesus. O problema dos nossos dias é que no topo das igrejas não tem sido colocado o nome de Jesus, mas a imagem dos homens. E aí nós temos os grandes problemas. Jesus tem que ser o centro. Filipe tão somente disse a Natanael: você precisa conhecer, você precisa ficar livre desse preconceito. Eu estou disposto a te ajudar na aproximação de Jesus. Amados, não tem como as pessoas conhecerem a Jesus sem se aproximarem deles. Nós precisamos nos aproximar. O Senhor, Ele vai usar de todos os recursos e todas as formas, vai nos aproximar, vai nos levar a conduzir essas pessoas para que elas se aproximem de Jesus. Quando ele se aproximou de Cristo, Natanael recebeu uma palavra de conhecimento que mudou o seu modo de pensar e de agir. O inimigo não queria e não quer que ninguém se aproxime. Mas quando Natanael se aproxima de Jesus, quando o seu filho, quando o seu amigo, quando o seu esposo, a sua esposa se aproximar de Jesus, sabe o que vai acontecer? Da mesma forma que aconteceu com Natanael, Jesus não vai lançar fora, Ele vai trazer uma palavra, como Ele trouxe ao coração também de Natanael, como Ele trouxe ao coração de Pedro. Mas olha só, querido, ao coração de Pedro, de Natanael, Ele fala: eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. E Natanael pergunta: mas eu estou te vendo agora, eu não te conheço, da onde você me conhece? E aí ele vai conhecer que realmente Jesus é o Senhor, que ele vai dizer: olha, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Sabe o que o Senhor estava falando aqui a Natanael? Eu conheço as suas dores, eu ouvi as suas indagações, os seus problemas. As pessoas têm muitas indagações e problemas e questionamentos, mas somente um pode libertar e livrar: Jesus. Mas elas precisam ir até Jesus. O exemplo da mulher samaritana, ela foi pegar água no poço. Jesus pede água a ela no capítulo 4 de João. E ela nega aquela água e Jesus fala: se você beber da água que eu der, jamais você terá sede. E ela falou: mas como? O poço é fundo, você não tem como tirar água. Que água você está dizendo? E ele fala assim: vai lá e chama seu marido. E ela disse: não tenho marido. Jesus fala: disseste bem. Jesus começa a abrir aquilo que só ela sabia. Ela não tinha falado para Jesus, mas Jesus conhecia aquela mulher antes daquele contato. E Jesus fala bem assim: disseste bem, já tiveste 5 e o que você tem agora não é teu. Aquilo abre os olhos daquela mulher. O encontro com Jesus fez com que ela enxergasse o Messias. No entanto, que ela depois sai dali e vai anunciar aos homens dizendo: encontrei aquele que conhece a minha vida e falou tudo acerca de mim. Queridos, Jesus sabia tudo a respeito de Natanael, os seus atos e o seu coração. Não existe outro modo de enxergar a Cristo e ter a sua presença sem um contato e uma comunhão com Ele. E é por isso que a palavra, ela vai advertir as pessoas e a nós, dizendo: achegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós outros. Nós precisamos conduzir essas pessoas ao Senhor. Você precisa orar, meu irmão. Você precisa sustentar e levar o seu contato. Ajude-o na aproximação de Jesus. Ele só será transformado se ele se aproximar de Jesus, se ele se achegar. O Senhor tem uma palavra de revelação ao coração, coisa que talvez você não saiba, mas o Senhor trata. Eu quero te encorajar nessa noite a você viver essa verdade, de conectar os seus contatos a Jesus. Eu quero finalizar concluindo a nossa meditação, enquanto os irmãos estão aqui à frente. Eu queria concluir dizendo o seguinte: precisamos experimentar diariamente Deus
o Senhor sobre a nossa vida, para termos condições de testemunhar a verdade, a fim de conectar os nossos conhecidos, os nossos contatos a Jesus. Nós precisamos experimentar diariamente. Você tem experimentado? Nenhuma dessas pessoas fizeram de forma aleatória. Ninguém fez pela sua capacidade das faculdades mentais ou talvez dos seus diplomas. Você vê que João Batista, quando ele conhece e ele identifica quem é Jesus, ele teve um contato com Jesus, ele aponta agora de forma convicta, com toda a confiança a Jesus e diz: ali está o Cordeiro de Deus. Da mesma forma, quando André, conhecendo a Jesus, ele chega diante do seu irmão e com toda a convicção ele diz: achamos o Messias. Da mesma forma, depois de Filipe ter um encontro com Jesus, ele encontra Natanael, aquele que também estava na expectativa de conhecer o Messias. Ele diz: olha, achamos aquele que foi dito por Moisés e pelos profetas. E ele disse: mas quem é ele? É Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de lá? Eu só quero te dizer uma coisa: você precisa experimentar. Vem comigo, eu vou te levar a Jesus. A igreja precisa viver dessa forma, com convicção. O mundo está sedento, precisando conhecer a Jesus. As pessoas precisam conhecer a Jesus. E Jesus é anunciado nas Escrituras como aquele que veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Eu te convido, querido, a você abaixar a sua cabeça, colocar o seu coração diante do Senhor, fazer uma oração agora diante do Senhor. Presente o seu coração. Como está o seu coração? Talvez você tenha andado duvidoso, questionando, achando que o Senhor não ama a sua casa. Ele ama sim, Ele ama os seus. Achando que o Senhor esqueceu dos seus. Não, Ele não esqueceu. Nós esquecemos. Muitas vezes nós esquecemos, nós deixamos, achamos que não poderia, e que não pode, e que não dá. É tempo de mudar essa história. Deus quer mudar essa história. Deus quer mudar essa chave no seu coração e fazê-lo viver uma nova experiência com o Senhor. Presente o seu coração. Agora eu quero dizer também a você que está aqui, você que chegou aqui nessa noite e recebe essa palavra, e essa palavra veio ao seu coração de forma que você nunca tinha ouvido, que Ele é o Cordeiro de Deus. E eu quero dizer, querido, Jesus é apresentado a você nessa noite. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo através da sua vida, da sua morte, da sua entrega. Ele nos resgatou e Ele nos faz uma nova criatura. Mas também eu quero que você saiba que Ele é o prometido, aquele que veio resgatar o que estava perdido. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Ele se entregou por nós. Com toda a convicção, eu quero dizer a você, Ele mudou a história da minha vida, e Ele pode mudar a história da sua vida. Ele trouxe paz ao meu coração. Um jovem que nasceu numa casa onde sempre se anunciou a verdade, mas eu só tive o contato e a revelação quando os meus olhos se abriram. Mas ainda bem que alguém nunca esqueceu de mim, nunca desistiu de mim. E por isso eu estou hoje aqui anunciando que Jesus transformou, mudou a minha história e pode mudar a sua. Também eu quero dizer a você, querido, que talvez há muitos preconceitos. Eu não sei de onde você vem, qual a sua origem, de onde vem a sua casa. Falaram muitas coisas, eu nem tenho falado ainda sobre crente, sobre pastores, sobre igreja. Eu só quero dizer uma coisa para você: não é igreja, não são pastores e não são homens que salvam. Mas eu quero que você aceite o convite de vir a Jesus, aquele que realmente pode transformar. Ele tem uma palavra que Ele já colocou no seu coração, uma palavra de uma resposta ao seu coração. Por isso eu declaro: vem e veja, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Nessa noite você pode sair daqui convicto, entregando a sua vida a Jesus, rendendo-se totalmente a Ele,
saindo daqui com a proposta dizendo: eu sou de Jesus, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Para isso eu quero orar por você nessa hora. Queria que você repetisse essa oração no seu coração, se assim você deseja fazer essa entrega a Jesus nessa hora. E aí você vai repetir comigo essa oração no seu coração, onde o Senhor vai ouvir. Mas diga aí: Senhor Jesus, nessa noite eu compreendo que o Senhor me amou. Eu entendo, Senhor, que eu preciso de Ti. Eu aceito a entrega da sua vida por resgate do meu coração. Hoje eu Te aceito como o Messias e como Cristo de Deus, o enviado para resgatar a minha vida. Por isso eu preciso da Tua paz. Senhor, livre-me do preconceito que esse mundo imprimiu em meu coração. Eu quero Te servir, eu quero Te seguir. Eu quero anunciar também do Teu amor, porque eu sinto amado pelo Senhor. O Teu amor me alcança nessa noite, e por isso eu me rendo a Ti de todo o meu coração. Escreva o meu nome no livro da vida e eu entrego a Ti, em nome de Jesus. Aleluias e amém. Eu quero que você continue com seus olhos fechados, a igreja orando. Eu quero fazer uma pergunta: quem fez essa oração comigo nessa noite? Você pode levantar uma de suas mãos, eu queria orar por você. Alguém aqui que fez pela primeira vez essa oração? Amém, aleluias, pode abaixar. Mais alguém fez essa oração, dizendo: eu entrego a minha vida, eu me rendo a Ti. Ou talvez um tempo de reconciliação ao Senhor, você andava distante do Senhor. Mais alguém? Amém, pode abaixar a sua mão. Mais alguém que fez essa oração dizendo: eu me aproximo de Ti, Senhor, eu quero o Senhor. Talvez, meu irmão, você andava distante do Senhor no sentido de achar que as coisas seriam como um passo de mágica, mas hoje a revelação veio ao nosso coração dizendo: o Senhor quer te usar e Ele vai te usar, para que a mensagem seja também anunciada ao coração da sua casa. Por isso você pode também nessa noite retomar esse ministério, retomar uma vida de vitória e anunciar o Evangelho. Eu queria orar com você, querido, que levantou a sua mão. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Toda a igreja também fique de pé no seu lugar. E eu quero orar por você. Você que declarou isso. Você declarou entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Agora é tempo de você sair daqui convicto de que você vai anunciar, que você vai viver e que você quer desenvolver um relacionamento com Ele profundo, entregando-se totalmente ao Senhor. Pai querido, eu venho apresentar esses corações a Ti. Eu sei que a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Eu sei, ó Deus, que o Senhor nos trouxe aqui para nos ministrar, para nos ensinar. E nós queremos, Senhor, viver a Tua verdade, como foram, ó Deus, dos primeiros, ó Deus, irmãos que receberam a Tua palavra. Assim nós também recebemos, ó Deus, a revelação do Senhor, do Teu grande amor. E nessa noite, Senhor, muitos se renderam, muitos retornaram, muitos, ó Deus, reconciliaram. Muitos estão dizendo: eu entrego a minha vida, eu confirmo que o meu coração é Teu. Faça morada, Jesus, traga a Tua alegria, Senhor, assim como foi, ó Deus, a mudança na vida de Pedro. Começou a nova história, ó Deus, um novo tempo na vida de André, transformando, ó Deus, aquele homem num grande evangelista. Assim também, ó Deus, a vida de Filipe, Senhor, transformando num grande evangelista. Natanael, ó Deus, um dos discípulos, ó Deus do Senhor, usado poderosamente, mas foi impactado pela Tua palavra. Senhor, venha firmar e solidificar essas vidas, usando para a glória do Teu nome, Senhor. Eu apresento cada um dos meus irmãos que também nessa noite estão dizendo: Jesus, eu quero ser mais obediente, eu quero ser comprometido, Senhor Deus, eu quero anunciar com aquela confiança que a Tua palavra me ensinou hoje. Eu quero demonstrar a convicção, eu quero demonstrar a firmeza. Eu não quero, Senhor, e não aceito que ninguém à minha volta, ninguém, ó Deus, dos meus contatos, fique longe de Te conhecer, mas que todos sejam, Deus, chegos, ó Deus, e se acheguem e estejam conectados, ligados em Ti, para a glória do Teu nome. Eu apresento, ó Deus, essas vidas, as decisões que foram feitas, Senhor, cele cada uma delas. E, ó Deus, eu oro em nome do Senhor Jesus. Aleluias, glórias ao Senhor Jesus. Que o Senhor Deus continue a te abençoar, meu irmão. A decisão que você tomou
Esteja firme e esteja constante no Senhor.